Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Nessa aula vamos ver função par, função ímpar, função injetiva, sobrejetiva, objetiva e a função inversa. Bora começar? Função par. Uma função f de a em b é dita par se f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio. Vejamos esse exemplo. A função y igual a x ao quadrado é par. Vamos calcular o valor numérico dessa função em pares de pontos que são simétricos, porque a gente precisa verificar se isso aqui acontece, se o f de menos x é igual ao f de x. Então, quem é o f de menos 1? Vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1. E o f de 1? 1 ao quadrado, que é 1. Quem é o f de 2? 2 ao quadrado, que é 4. E o f de menos 2? Menos 2 ao quadrado, que também é 4. Notem que os pares simétricos aqui dos números x têm imagens iguais. Então, f de menos 1 é igual a 1 e f de 1 também é igual a 1. Daqui a gente pode falar que f de menos 1 é igual ao f de 1. E aqui também, as imagens do 2 e do menos 4 são as mesmas. Então, a gente diz que f de menos 2 é igual a f de 2. Quando isso acontece para todo x pertencente ao domínio da função, a gente diz que a função é par. No gráfico, uma função par é simétrica. O gráfico dela é simétrico em relação ao eixo y. Então, para sabermos se uma função é par observando seu gráfico, basta notar que o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. O que quer dizer isso? Quer dizer que o eixo y funciona como um espelho. Da parte direita é refletido na parte esquerda aqui, do eixo y. Beleza? Ou seja, a distância de cada ponto do gráfico em relação ao eixo y é a mesma. Então, exemplo aqui, a distância desse ponto até o eixo y é de 2. E a distância desse ponto até o eixo y também é 2. Eles estão à mesma distância. Então, a distância desse ponto até o eixo y é a mesma distância desse ponto até o eixo y. Portanto, essa função é uma função par. Uma função é ímpar quando acontece o seguinte: o f de x igual ao menos f de menos x para todo x pertencente ao domínio. Então vejamos esse exemplo aqui, y igual a x ao cubo. Vamos calcular os valores simétricos da função nos pontos x igual a menos 1 e 1, x igual a menos 2 e 2. f de menos 1 é o mesmo que f de menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1, porque expoente ímpar repete o sinal da base. F de 1 é igual a 1 ao cubo, que é 1. F de menos 2 é menos 2 ao cubo, expoente ímpar menos 2 ao cubo, 8, que é menos 8, e f de 2 é 2 ao cubo, que é 8. Notem aqui que, colocando valores simétricos para o x, os resultados são valores simétricos para o y. Então, aqui a gente diz que f de 1, quem é o f de 1? É 1. É menos o f de menos 1. Por quê? Porque f de 1 aqui, o resultado é 1, e menos 1 é o 1, certo? Ou seja, menos f de menos 1. E aqui, o f de 2 é 8, certo? 8. Só que 8 é menos o f de menos 2, que é menos 8. Então, é menos o f de menos 2. Portanto, observando esses valores aqui, e é claro que para todo x pertencente ao domínio, se isso aqui acontecer, a gente diz que a função é ímpar. E uma função ímpar, observando o seu gráfico, é sempre simétrica. O gráfico é simétrico em relação à origem.
simétrico em relação à origem. Isso quer dizer que os pontos do gráfico estão à mesma distância da origem. Então vejamos esses dois pontos aqui, é o ponto 1 em 1, ponto menos 1 e menos 1. Eles estão à mesma distância da origem. Os pontos 2 e menos 8, como calculado aqui, e o ponto menos 2 e menos 8 estão à mesma distância. Beleza? É bem tranquilo isso. Então, para identificar se uma função é par pelo gráfico, basta perceber se ela é simétrica em relação ao eixo y. E se ela é ímpar, se for simétrica em relação ao eixo, à origem do sistema. Nem toda função é par ou ímpar, ou seja, temos funções que não são pares e nem ímpares. Exemplo, a função y igual a 2x mais 1. Vou colocar aqui o gráfico dela bem pequenininho. Então, ó, y igual a 2x mais 1 é esse gráfico aqui. Beleza? Então, ó, ela não é simétrica em relação ao eixo y e também não é simétrica em relação à origem. Ok? Já observando aqui o gráfico, podemos perceber isso. Próximo tópico, função injetiva. Uma função f de a em b é dita injetiva ou injetora se elementos distintos de a possuem imagens distintas. Isso quer dizer que, dados x1 e x2, se x1 é diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Aqui temos exemplos de função que é injetiva e função que não é injetiva. Então essa função aqui é injetiva, por quê? Para todo elemento aqui do domínio, temos imagens distintas. Então, ó, esse elemento aqui A tem essa imagem aqui 1, por exemplo. Esse elemento aqui B tem essa imagem 2 aqui. O elemento C tem essa imagem 3. O elemento D tem essa imagem que é 4. Então, ó, elementos distintos possuem imagens distintas. Ou seja, no conjunto B, cada elemento do conjunto B chega a apenas uma única seta. Bom, por que essa função então não é injetiva, essa daqui? Porque, olha só, vamos chamar aqui novamente de A, B, C e D. E aqui 1, 2 e 3. Essa função não é injetiva porque esse elemento aqui, 1, é imagem de dois elementos aqui. Então, ó, aqui o A é diferente do B, mas f de A não é diferente do f de B, é igual. Para ser injetiva, elementos distintos de A tem que ter imagem de... Ou seja, cada elemento do conjunto B tem que receber uma única seta, vinda do conjunto A. Note que aqui, ó, o 2 e o 3 estão ligados a um único elemento aqui. Porém, o 1 está ligado a dois elementos. Logo, essa função não é injetiva, essa. Função sobrejetiva. Uma função f de a em b é sobrejetiva ou sobrejetora se todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isso quer dizer que a imagem da função tem que ser o próprio conjunto B todo. Ou seja, não pode sobrar ninguém do lado direito. Lembre-se que para ser função, todo elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. E para ser função, não pode sobrar elemento aqui no conjunto A, mas pode sobrar elemento do conjunto B, uma função. No entanto, uma função sobrejetiva, todos os elementos do conjunto B são imagens de algum elemento do conjunto A. Portanto, no conjunto B, não pode sobrar nenhum elemento. Por isso que a imagem da função, que é onde a seta chega, é igual ao próprio conjunto B. Beleza? Então aqui, essa função aqui é sobrejetiva? É, por quê? Todos os elementos aqui, ó, do conjunto B são imagens de alguém aqui. Essa função não é sobrejetiva porque existem elementos aqui
como esse elemento aqui, este e este aqui, que não são imagens de nenhum elemento aqui. Portanto, ela não é sobrejetiva. Aqui a imagem é apenas esse conjunto. E a imagem está contida no conjunto B. A imagem da função sempre está contida no conjunto B. Quando a imagem da função é igual para o próprio conjunto B todo, ou seja, quando todo mundo é a imagem de alguém aqui do conjunto A, a gente diz que a função é sobrejetiva. Para finalizar aqui, uma função é bijetiva quando for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, essa função aqui é bijetiva porque ela é injetiva, isto é, elementos distintos têm imagens distintas, e ela é sobrejetiva. Por que ela é sobrejetiva? Porque não sobrou nenhum elemento aqui do conjunto B, ou seja, todos os elementos do conjunto B são imagens de alguém aqui do conjunto A. Tranquilo? Então ela é bijetiva. Vamos treinar um pouco, verificar quais funções são injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Então vamos lá. Essa função aqui é o que? Injetora? Elementos distintos daqui têm imagens distintas? Não, então ela não é injetora. Mas ela é sobrejetora. Por quê? Ela não é injetora porque esse elemento aqui possui dois correspondentes. Ele é a imagem de dois elementos, então não é injetora. Mas ela é sobrejetora porque todo elemento do conjunto B é a imagem de alguém. Ou seja, não está sobrando nenhum elemento do conjunto B. Ela é sobrejetora ou sobrejetiva. E essa função aqui, ela é sobrejetora? Não. Por quê? Sobrou um elemento aqui. Então, ela não é sobrejetora. Para ser sobrejetora, a imagem, que é onde as setas chegam, o conjunto formado por todos os elementos onde as setas chegam, tem que ser igual ao próprio conjunto B. Ou seja, não pode sobrar elemento aqui. Como sobrou, ela não é sobrejetora. Logo, mas ela é injetora. Por quê? Elementos distintos possuem imagens distintas. Então, ela é injetora. E essa função aqui, ela é injetora? Ela é injetora, porque elementos distintos possuem imagens distintas. Além disso, ela é sobrejetora. Essa daqui é injetora mais sobrejetora. Por quê? Aqui todos os elementos são imagens de alguém, certo? Portanto, ela é bijetora. Bom, e nessas aqui? Vamos ver. Injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Essa daqui, ela é injetora, mas não é sobrejetora, porque aqui sobrou um elemento. Então ela é injetora só. E essa função é o que? Injetora ou injetiva? Sim, por quê? Elementos distintos, essa função não é injetora, por quê? Elementos distintos possuem a mesma imagem. Mas ela é sobrejetora, porque esse único elemento está associado a alguém aqui, inclusive a 3. Isso pode acontecer. Então ela é sobrejetora. Vamos analisar esses 4 casos aqui. Essa função f de a em b aqui, ela é o quê? Injetora? Não. Por quê? Elementos distintos possuem a mesma imagem aqui, ó. Está chegando 2 setas no mesmo elemento. Isso não pode, tem que chegar uma única seta no mesmo elemento do conjunto B. Então ela não é injetora, mas ela é sobrejetora porque todo mundo aqui é a imagem de alguém. Então sobrejetora. Essa daqui não é nem injetora e nem sobrejetora. É apenas uma função. Todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Mas esses elementos que são distintos estão associados ao mesmo elemento. Então ela não é injetora. E também não é sobrejetora porque sobraram 2 elementos aqui, que não tem associação com ninguém aqui. E aqui ela é injetora? Sim. Elementos distintos possuem imagens distintas. Ela é sobrejetora? Não. E para finalizar, essa daqui é injetora e sobrejetora porque a imagem é o próprio conjunto B, tá? O próprio conjunto B. Ou seja, todos os elementos daqui do conjunto B
estão associados a algum elemento daqui. E nesse caso, um único, portanto, é bijetora. Beleza? A gente estudou os conceitos de injetora e sobrejetora, ou seja, e também bijetora, para a gente entender como se processa ou como se forma uma função inversa. Então vamos lá. Dados o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou colocar aqui também menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vocês já vão entender por quê. E o conjunto B igual a menos 3, menos 1, 3 e 5. Menos 3, menos 1, 3 e 5. Menos 3, menos 1, 3 e 5. Vamos analisar a relação entre A e B, dada pela fórmula da função f de x igual a 2x menos 1. E será que é possível determinar uma função, vamos chamar de g, de B em A? Vamos ver então. Bom, vamos associar todos os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B pela fórmula. Então, calculando aqui o f de menos 2, temos 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então, menos 2 a gente vai ligar ao menos 3. F de menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então, menos 1 está associado ao menos 1. F de 0 agora, troco x por 0, 2 vezes 0 mais 1 vai dar 1. F de 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, o 0 está associado ao 1, o 1 está associado ao 3. E para finalizar, o f de 2 com certeza é 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, que está ligado ao 5. Então, notem que essa relação é uma função? Sim, porque todos os elementos de A estão associados a um único elemento em B. Não está sobrando elemento aqui, portanto é função. E além disso, ela é de qual tipo? Injetora, porque elementos distintos estão associados a elementos de A estão associados a elementos distintos de B. Para todo x1, x2 diferentes entre eles aqui do conjunto A, temos imagens diferentes. E além disso, ela é sobrejetiva. Por quê? Todos os elementos aqui estão associados a algum elemento do conjunto A. Todos os elementos do conjunto B. Ou seja, não está sobrando ninguém. Portanto, essa função é bijetiva. Isso é importante para a gente, a partir de agora, determinar uma função inversa da função f. A gente vai chamar essa função de função g. Qual é a função inversa da função f? Basta trocar. O que era domínio passa a ser contradomínio. E o que era contradomínio, conjunto A, que é domínio, vai passar a ser o contradomínio. O conjunto B, que é o contradomínio, vai passar a ser o domínio. Por isso que é inverso, a gente vai inverter as coisas aqui, os conjuntos. Então a gente vai tentar descobrir qual é a função G que leva os elementos, vamos dizer assim, x de B, já que B é o domínio, aos elementos y de A. No entanto, aqui como a gente fez uma troca a princípio, vamos continuar chamando os elementos do conjunto B de y mesmo. Tá bom? E os elementos do conjunto A de x. Qual é a função será que tem como descobrir uma fórmula da função inversa a partir da função f? Essa fórmula vai nos dar esses elementos aqui, que levam y em x, e que depois a gente pode generalizar e trocar aqui por x e por y, porque o domínio geralmente a gente chama de x e o contradomínio de y. Vamos lá então. Quem seria o g de menos 3? G de menos 3, o menos 3 está aqui.
tem que ser o menos 2. Então, g de menos 3 tem que ser o menos 2. Quem seria o g de menos 1? Vai ter que ser o menos 1. G de 1 vai ter que ser 0. G de 3 tem que ser 1. E G de 5 tem que ser 2. Então, G de 1 vai ser 0. G de 3 tem que ser 1. E G de 5 tem que ser 2. Será que existe uma fórmula que faça com que a gente leve os elementos do conjunto B nos elementos do conjunto A? Vamos lá então. Note que podemos associar cada y de B, é o que eu estou dizendo ali, a um único x de A, de tal maneira que cada x aqui de A é um g de y, ou seja, a função g transforma os elementos y nos elementos x, os y de B nos elementos x de A, ok? Essa nova função de B em A vamos chamar de função inversa da função f, e indicaremos por g, essa nova função, por f de menos 1. Então, toda vez que aparecer f de menos 1, vai ser a inversa da função f. Lembrando aqui que o domínio da função f é qual? É o a. E o contradomínio da função f é o b. Então, vamos fazer a ideia contrária. O domínio da f, que é o a, passa a ser o contradomínio da inversa. Que o a está aqui, como sendo o contradomínio dessa g, que é a inversa de f. E vice-versa. Ou seja, o contradomínio da função f vai ser o domínio da função g, que é o domínio da função inversa. E tem outra. Se um par ordenado pertence à função f, então o par ordenado ao contrário aqui vai pertencer à função inversa. Exemplo. O primeiro par ordenado, menos 2 e 3, pertence a f. Portanto, 3 e menos 2 vai pertencer a essa função, que a gente chamou de g, que agora a gente passa a chamar de f de elevado a menos 1. Mas que função é essa? Então, e tem outra, dada uma função f, nem sempre vai existir a sua inversa. É claro que só vai existir a inversa da função se essa função for o quê? Objetiva. Então, essa é a condição para a gente determinar a função inversa, para ela existir, ok? Porque o que acontece? Suponhamos que a gente tenha uma função aqui, que leva esses elementos aqui, nesses elementos aqui. Vamos colocar aqui A, B, C, e aqui 1, 2 e 3. Aqui ela é objetiva, então eu posso fazer o caminho inverso. Mas se eu colocar um outro elemento aqui, D, e eu ligar esse elemento D ao elemento 2 também, será que tem inversa aqui? Não, por quê? Porque quando eu fizer o caminho inverso aqui, de B para A, vamos fazer o caminho inverso. O 2 vai estar ligado a quantos elementos? 2. Portanto, não pode partir duas setas da direita para a esquerda formando uma função inversa. Não vai ser função. E tem outra situação. Então, a função tem que ser injetiva ou sobrejetiva. Ou seja, ela tem que ser objetiva. Suponhamos que a gente tem uma função aqui. A, B, C, D, e aqui 1, 2 e 3. O A está ligado a 1, o B também está ligado a 1, o C também está ligado a 1 e o D está ligado ao 2. É função de A para B aqui? É função. Mas se eu quiser fazer o caminho inverso, eu consigo? Se ela não for sobrejetora? Ela não é sobrejetora, eu consigo fazer o caminho inverso? Não. Portanto, não vai existir a função inversa nesse caso. Então, tanto nesse caso primeiro e nesse caso segundo aqui, não tem como fazer o caminho inverso. Por isso que é importante observar que uma função só é inversa, só vai existir a inversa se ela for bijetiva, ok? E como determinar a fórmula então, pessoal? Aqui eu dei uma fórmula. Qual é a fórmula? f de x igual a 2x mais 1. Então, y é igual a 2x mais 1. Qual é a fórmula que vai me dar a inversa dessa função? No próximo slide a gente vai aprender isso. Então, como determinar a inversa de f? Modo prático. Então, a função não é y igual a 2x mais 1? A gente não precisa achar uma relação entre x e y, só que inversa da função y. Então, a gente vai, de maneira prática aqui,
primeiro, trocar x por y. Então, onde for y, a gente vai colocar x. E onde for x, a gente vai colocar y. E depois, isolar o y. Então, ó, a regra é essa, para ser mais prático. Trocar x por y, primeiro, troca-se x por y. Depois, isola-se x. Perdão, isolamos o y. Então, vamos isolar o y aqui. 2y mais 1, x igual a 2y mais 1, eu posso reescrever assim, ó, 2y mais 1 igual a x. Para não ter que passar para o primeiro membro e o resultado der negativo. Porque se A é igual a B, então B é igual a A. Estou só trocando a posição aqui dos membros da equação. Então, o primeiro membro aqui é x, aqui o segundo membro é 2y mais 1. O 2y mais 1 passa a ser o primeiro membro e o segundo membro passa a ser x. Agora eu vou isolar y. E 2y mais 1, o 1 está somando, passa para o outro lado diminuindo. E aqui o 2 está multiplicando, passa para baixo dividindo. Portanto, y igual a x menos 1 sobre 2. Então percebam, pessoal, a função f leva x em y e a função inversa, claro, leva y em x. No entanto, para já deixar no formato y igual a uma função de x, a gente já faz esse esquema, troca x por y e isola o y, beleza? Então a função inversa f menos 1 vai ser x menos 1 sobre 2. Essa é a inversa da f. Bom, então vamos para um exemplo aqui. Dada a função f de r-3 em r-2, definida por y igual a 2x mais 5 sobre x menos 3, determinar a inversa dessa função. Galera, é o seguinte. O que acontece aqui? Por que o domínio aqui já é r-3? Alguém saberia dizer? Porque o denominador não pode ser zero. Ou seja, para o denominador ser zero aqui, o x deveria ser igual a 3. E aí não ia existir a função. Por isso que já colocou no domínio aqui que a função é de r-3 em r-2. E por que o contradomínio é r-2? Veremos daqui a pouco. Então, o modo prático de calcular a função, determinar a função inversa é, primeiro, trocar x por y e y por x. Depois, isolar y. Então, vamos lá. Aonde é y, vamos trocar por x. E aonde é x, onde tem x, vamos trocar por y. Vamos colocar 1 aqui embaixo, multiplicar em cruz, vai ficar 2y mais 5 vezes 1, 2y mais 5. X vezes y menos 3. Coloca um parênteses aqui e aplica a distributividade. Vai dar xy menos 3x. Agrupando aqui os termos semelhantes, eu quero isolar y, então vou trazer esse xy para perto do y aqui. Ó. Porque nós temos que isolar y, né? Então 2y menos xy igual a 3x menos 5. Colocando em evidência, está vendo a importância de revermos os tópicos do ensino fundamental, que no caso aqui é fatoração, vamos colocar o y em evidência. Vai sobrar 2y dividido por y vai dar 2, menos xy dividido por y vai dar menos x, e aqui igual a 3x menos 5. Isolando o y, já que é um produto que já foi fatorado, y vai ser igual a 3x menos 5 dividido por 2 menos x. Perceberam aqui por que o contradomínio da função anterior, a função dada, tem que ser r menos 2? Por quê? Porque se a gente colocar 2 aqui, vai zerar e não vai existir a função. O elemento que está ligado, o elemento em B, que estaria ligado ao elemento em A. Ok? Então essa é a função inversa. Pessoal, então para resumir, uma função inversa só vai existir se a função original for uma função bijetiva. E para a gente determinar a fórmula da inversa de uma função, a gente primeiro troca x por y e y por x e depois isola y. Tranquilo? Um abraço a todos e bons estudos. E até a próxima aula.